Seguindo nossos estudos da história do pensamento criminológico, colocando lá para vocês, agora vamos ver a escola do etiquetamento e, dentro dessa escola, as temáticas dos controles sociais formais e informais e o bullying. Muito importante isso aqui. Vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre etiquetamento, estigmatização, olha aí que eu coloquei para vocês. Uma favela às margens da Avenida Presidente Antônio Carlos, em Belo Horizonte, que é onde eu resido, onde eu trabalho, onde eu sou promotor de justiça. Obviamente que tem várias favelas, comunidades no Brasil afora. Eu peguei essa imagem para mostrar para vocês o que é a escola do etiquetamento. Vem cá, muitas pessoas que moram numa comunidade carente são tidas como bandidas, criminosas, o que é uma mentira, uma inverdade. Não é porque a pessoa mora numa comunidade que ela é bandida. Como tem muitas pessoas que moram em condomínios de luxo e que são bandidas e não são pessoas de bem, de caráter. Então, a escola do etiquetamento ela vem mostrar que a nossa sociedade ela etiqueta, ela estigmatiza. Isso daí é que quer dizer escola do etiquetamento. Essa escola, que é a escola chamada também de interacionista, ela sai do que nós vimos anteriormente, que é estudar o criminoso no aspecto biológico, no aspecto psicológico, classificação do delinquente, e passa então a estudar o criminoso, a criminalidade no meio social. Então a escola do etiquetamento ela mostra que é o meio social que estigmatiza, é o meio social que vai fazer a pecha, o rótulo de que alguém é, aspas, bandido. Se a gente começar a perceber, muitos falam assim, aquele cidadão ali que está andando sem camisa, tatuado, tem tatuagem, né? Eu tenho algumas tatuagens, enfim, o cara que tem tatuagem, ele é um estranho, bandido, esse cara aí não presta não. Muita gente fala isso, é um rótulo, tá errado, é uma etiqueta. Só que a sociedade, ela trabalha muito isso daí. É uma sociedade pré-conceituosa. E esse etiquetamento, ele existe. E ele existe mais ainda quando a gente começa a estudar os controles sociais, que vão atuar, por exemplo, na criminalidade numa comunidade carente. E aí, então, esses controles sociais, eles vão estigmatizar a pessoa. Esses controles sociais, eles atuam etiquetando, colocando rótulo, colocando pechas, colocando aqui na pessoa algo que marca ela. Você deve ter visto quando fala assim, Marcolas, fala, opa, PCC. Fernandinho Beiramar, opa, Comando Vermelho. Às vezes eles nem estão mais nisso, nem são mais os chefes. E aí a pessoa já associa ao crime. Isso é etiquetar. Quem faz isso? A sociedade. Então a criminologia, ela começa a estudar a sociedade como estigmatizadora. A sociedade como alguém que vem colocar rótulo de acordo com o meio social. Essa é a escola do etiquetamento, que trabalha o meio social onde a pessoa vive e vai dizer, de acordo com aquele meio, se ela é ou não criminosa. E aí, então, nós começamos a ver as etiquetas. Vamos lá. Carro da Polícia Federal. O que isso te remonta? Bom, remonta polícia, prevenção ao crime, investigação, prisão. Sim, esse é o controle social formal dos mais fortes que nós temos. Nós temos os controles sociais que são formais e informais. Os controles sociais formais, esse é o principal, né, que é a polícia, mas nós temos também formais o MP e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia são métodos de estigmatização, de rótulos, de marcar a pessoa. Se a gente começar a observar, quando a Polícia Federal chega com esse carro aí, pessoal, você já fala, quem que é bandido? Quando o Ministério Público acusa, eu sou promotor do júri, quando eu acuso no júri, a pessoa pensa,
bandido, está acusando o promotor. Quando o Poder Judiciário condena, mais forte ainda é a estigmatização, porque é quando o Poder Judiciário ele estigmatiza, aí ele dá a sentença, ninguém mais duvida que aquela pessoa de fato é marginal, bandida ou criminosa. Então, os controles sociais formais é a atuação da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. São os formais, por quê? Porque são os legais, estão no Estado, formais, legais, do Estado. A polícia, o MP e o Poder Judiciário. Esses são os controles de estigmatização. Não que eles queiram estigmatizar. O atuar do promotor, o atuar do juiz e do delegado investigando já estão estigmatizando a pessoa. E aí, depois disso, o que nós temos? Os controles sociais informais. Olha aí, quais são os controles sociais informais? Agora são os não estatais. Controles sociais informais, não estatais. Escola, família, igreja e mídia. Muito bem, a escola, como é que estigmatiza? Você já deve ter visto, quando uma pessoa sofre bullying, quando uma pessoa sofre um preconceito na escola, ela está sendo estigmatizada. E o que isso tem a ver com crime? Que quando ela é estigmatizada, ela sofre esse tipo de abuso, esse tipo de exclusão, essa pessoa pode vir um dia e matar aquelas pessoas que estão na escola. Não aqueles coleguinhas que fizeram isso com ela, mas dali a uns 10 anos ela volta armada na escola e faz um massacre. Já devem ter visto isso. Mostra então a criminologia que o controle social informal escola, quando alguém sofre essa estigmatização lá na escola, ela pode vir e fazer algo dessa magnitude, que é algo que ficou dentro dela, no seu inconsciente, muitas vezes, ou até mesmo no consciente, né, para a gente distinguir do que nós já vimos da criminologia da sombra, vai lá e mata várias pessoas. Então, controle social informal, escola, ele existe, por isso que a gente tem que ter um combate ao bullying muito grande nas escolas para não criar monstros. Família. Bom, a família é um exemplo. Quando um pai ele dá um mau exemplo, bebendo, espancando os filhos, cometendo crimes, certamente os filhos tendem um caminho para o crime também, porque eles vão imitar, eles vão copiar o comportamento dos pais. Então, também é um controle social que pode etiquetar, e etiqueta muitas vezes quando dá um mau exemplo. A igreja, mesma coisa. Quando na igreja um padre, um pastor, um líder espiritual, ele faz abusos de pedofilia e assim por diante, essa pessoa, quando crescer, certamente poderá vir a ser uma criminosa, vai imitar o comportamento do líder, vai imitar o comportamento do pastor ou do padre. Então a igreja é um controle social não estatal, informal, que pode fazer com que uma pessoa estigmatizada lá no início, quando ela era coroinha, ajudante, voluntária, ela sofre aquele estigma, sofre aquele abuso, no final ela vem a ser abusadora, de abusada para abusadora. E esse aqui que está muito na moda, mídia. Ora, esse controle social informal, mídia, esse aqui estigmatiza muito. Quantas e quantas vezes você já viu no jornal a reportagem sobre um crime bárbaro e todo mundo que assistiu falou: nossa, essa pessoa vai ser condenada, essa pessoa tem que ser condenada, tem que ser presa. Mas calma aí, você conhece o processo? Você aprofundou? Você viu? Não. Então como é que você está falando que ela tem que ser? A mídia, pessoal, é um controle social. A mídia é o método de estigmatização. Ela estigmatiza, ela faz um rótulo de bandido para a pessoa e é difícil de tirar isso. Então a mídia hoje tem um papel fundamental de informar apenas a verdade, apenas o que repassaram para ela. Porque se a mídia ela começar a criar a ideia nas pessoas de que aquele cara é bandido, de que ele matou, de que ele fez isso, essas pessoas, se um dia vierem a julgar como juradas de um júri, por exemplo, de homicídio, certamente vão julgar com o que viram lá atrás e vão acabar condenando
e não farão um julgamento isento e imparcial. Então a mídia, ela é um controle social informal muito grande. A mídia hoje, a gente tem vários estudos falando sobre mídia, que a gente tem que ler e entender que a mídia ela não pode formar uma opinião acerca de um crime. Ela não pode formar opinião acerca de um crime, ela tem que informar. Formar opinião sobre um crime, não, porque ela não tem esse papel de julgar. Por isso que muitas vezes a gente tem a mídia aí falando tudo, a pessoa vai, acaba condenando, acaba julgando sem conhecer nada. Olha aí as fake news, que hoje inclusive são crimes. Se for na época eleitoral, inclusive, está previsto fake news como crime lá no Código Eleitoral. Então, pessoal, olha só, mídia, controle social informal. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os controles sociais informais que estigmatizam, que marcam e que podem criar monstros, que podem criar pessoas voltadas ao crime e que nem eram, mas acabam sendo a escola, a família, a igreja, a mídia. Já esses outros controles sociais formais, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, eles vão ter que atuar. Aí já é o Estado atuando. Só que a gente tem que ter muita consciência, muito equilíbrio, muita sabedoria para atuar com esses controles sociais formais, porque eles estigmatizam por natureza. Estigmatizam por natureza. Então, tomar um cuidado na hora de formatar opinião ou de investigar. E, pessoal, um tema que eu reputo importante é o bullying. O bullying hoje, que está dentro do controle social informal escola, ele tem um conceito. Onde que está o conceito de bullying? Aqui. Foi colocado no Código Penal e é uma novidade legal, que tem caído muito em prova de concurso. O bullying, ele tem essa expressão aqui, ó, sistematicamente. Sistematicamente. Isso que é importante. O bullying é uma conduta sistemática, repetida de intimidação. Intimidação de forma moral, de forma física, batendo, empurrando, de forma psicológica. O bullying hoje tem tipificação penal? Não tinha. O que eu quero chamar a atenção, só aqui na criminologia, porque você vai lá no penal estudar isso comigo depois, em Direito Penal Parte Especial, tem temática disso na pós, mas eu quero só que você saiba o seguinte: bullying tem conceito? Tem. Tá onde? No 146A. Bullying é crime? É. Tá onde? Lá no 146A. Então, a partir de agora, o bullying começou a ser tratado como crime. Antes, o bullying, eu inclusive nas minhas primeiras edições do meu manual de criminologia, eu só tratava o bullying de forma conceitual, sem falar que é crime. Falava da ideia do surgimento do bullying, que é o valentão, que é o que batia em todo mundo na infância, adolescência e tal, mas não tinha uma tipificação penal. Hoje, nós temos uma tipificação penal para o bullying. E então, hoje, com o efeito pedagógico, está lá no 146A, que inclusive tem previsão no parágrafo único, só é você olhar isso daí, é bem fácil, bem simples, do cyberbullying, que é essa intimidação, que esse preconceito, essa discriminação, essa forma violenta feita nas redes sociais, o cyberbullying. Então nós temos tanto o bullying quanto o cyberbullying como crimes. Isso é fundamental para tentar impedir que se alastre cada vez mais isso no controle social informal escola. Antes, a gente só estudava os controles sociais informais sem conceituação de bullying. Agora, além de estudar, nós temos isso aqui como crime. Então, muito importante você sistematizar isso aqui. Logo, pessoal, a escola do etiquetamento ela é muito grande. A escola do etiquetamento, você tem os estigmas, os preconceitos, os rótulos, que são colocados por quem? Pelos controles sociais formais e informais. É uma escola muito importante. É uma escola que nós temos aqui elementos muito ricos, que vocês podem aprofundar no meu manual de criminologia, podem aprofundar nos demais livros. Aqui é para você ficar estimulado a entender. Após é para você ter reflexão. Aqui eu crio em você a vontade de estudar cada vez mais a criminologia. E claro, se você tiver qualquer dúvida, pode acessar o professor, que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente reflete. Essa que é a ideia da nossa pós-graduação. Você crescer
lendo, estudando, aprendendo com o professor, e acaba que nós crescemos juntos. Então, escola do etiquetamento.